do livro O Sublime Peregrino, uma obra psicografada por Hercílio Maes, de um autor espiritual chamado Ramatiz, considerado por muitos um mestre oriental. A mensagem em seguir consta no preâmbulo do livro O Sublime Peregrino e fala sobre Jesus, seu objetivo, sua missão na Terra, pela percepção de Ramatiz. E assim diz: o conteúdo do seu Evangelho, o mais avançado código de leis de aperfeiçoamento espiritual. Jesus sempre viveu em si os ensinamentos e conceitos salvadores ensinados ao homem terreno. Obviamente, é muito mais valiosa e importante a sua doutrina e não os aspectos humanos do ambiente onde ele nasceu e viveu. A consumação do seu holocausto na cruz foi o coroamento messiânico, com a confirmação inconfundível de toda a sua doutrina recomendada à humanidade, e sem derrogar as leis do mundo material, pois os seus próprios milagres nada tinham de sobrenaturais, mas podiam ser facilmente explicáveis pelas leis da física transcendental com relação aos fenômenos mediúnicos hoje conhecidos. Jesus, embora fosse um anjo exilado do céu, viveu entre os terrícolas, lutando na vida humana com as mesmas armas, sem privilégios especiais e sem recorrer a interferências extraterrenas para eximir-se das angústias e dores inerentes à sua tarefa messiânica. O seu programa na Terra destinou-se a libertar tanto o sábio e o rico, como o iletrado e o pobre. Por isso enfrentou as mesmas reações comuns a todos os homens, suportando as tendências instintivas e os impulsos atávicos, próprios de sua constituição biológica hereditária, embora lhe atribuíssem uma linhagem excepcional da estirpe de Davi. O mestre mobilizava todos os recursos disponíveis para evitar sua desencarnação prematura, cujo corpo de carne se ressentia do potencial elevado das vibrações siderais emitidas pelo seu espírito angélico. Vivia, em alguns minutos, os pensamentos, as emoções, angústias e ansiedades que os terrícolas não conseguiam viver em uma existência. O ritmo do metabolismo de sua vida espiritual ultrapassava o limite áurico de toda a humanidade terráquea, e os seus raciocínios transbordavam fora do tempo e do espaço, exaurindo-lhe o cérebro. No seu hercúleo esforço para situar-se a contento na carne, Jesus assemelhava-se a um raio de sol, tentando acomodar-se numa vasilha de barro. A sua mente vivia hipertensa, cujo impacto se descarregava sobre os plexos nervosos. Oprimiam-lhe o cérebro, os nervos, o sangue e os vasos capilares, resultando então perigosos hiatos na rede circulatória. O turbilhão de pensamentos criadores vibrava e descia da superconsciência. Ele então recorria aos jejuns periódicos, a fim de o seu espírito conseguir maior liberdade nessas fases pré-agônicas de desafogo da matéria.
Outras vezes, o próprio organismo mobilizava recursos biológicos de emergência e vertia suor e sangue, compensando com essa descarga imediata de humores a perigosa tensão psicofísica, fruto do fabuloso potencial de energia espiritual a lhe prensar a carne frágil. Embora as paixões e os desejos estejam na alma, Jesus se via obrigado a mobilizar os seus recursos angélicos, a fim de neutralizar as vibrações pesadas do ambiente onde se encontrava. Assim como as flores delicadas resistem aos ventos agressivos, a própria narrativa religiosa simboliza na tentação de Satanás ao Mestre Jesus no deserto da vida humana a força dos impulsos da animalidade, pretendendo enlaçá-lo nas teias sedutoras da vida sensual e epicurista do mundo. Malgrado o terrícola ainda não possuir sensibilidade moral apurada, em condições de avaliar o imenso sacrifício e abnegação despendidos por Jesus para descer aos charcos do vosso mundo, são bem menores as lutas, angústias e os tormentos do pecador, no sentido de purificar-se até subir às esferas da angelitude. Ante o martírio do anjo, que renuncia às venturas celestiais dos mundos divinos, para descer ao abismo pantanoso dos mundos materiais, como sucedeu a Jesus. É bem mais fácil e cômodo despojarmos-nos dos trajes enlameados e tomarmos um banho refrescante, do que vestirmos roupas pesadas e descermos a um fosso de lodo repulsivo e infeccionado, onde se debatem criaturas necessitadas de nosso auxílio. Paz e amor. Ramatiz.